Olha, nós vamos continuar falando de política, porque o clima na Assembleia e na Câmara Municipal tem esquentado. E na Câmara, em especial, com as audiências públicas realizadas pela Comissão de Saúde, o clima ficou polêmico. O vereador Antônio Zé Lira disse que as audiências, ao que parece, é o Circo Tião. É um circo antigo, que ainda tem, se funciona, viu? Tem basicamente a idade do jornal Dia, 72 anos, viu? Ou seja, resumindo, isso que é uma atração circense apenas para atingir o doutor Pessoa. Nós vamos conversar agora com o vereador Edson Melo, do PSTB, vamos falar deste assunto, mas vamos falar também sobre sucessão municipal. O vereador Edson Melo, que sempre participa do Jornal Dia News com as entrevistas gravadas na Câmara, mas agora ele veio pessoalmente. Vereador, um grande abraço e obrigado pela participação. Um abraço a todos os telespectadores do Sistema Dia. Estamos aqui para bater um papo sobre política. O povo gosta sempre. Nós saímos de uma política agora em 2022, matamos em 2023, já estamos falando da outra, né? Tem gente que está falando até das vagas de Senado para 2020. Não, já se faz projeção para 2026. Então Me diga uma coisa. Virou atração circense mesmo lá, as audiências da Câmara? Olha, na realidade, da Comissão de essa denúncia que foi levada a público e à Câmara Municipal pelo vice-prefeito Robert Rios, ela está sendo analisada, porque simplesmente esse relatório de uma auditoria feita mostra uma série de erros que a princípio são erros formais, mas também estão se apurando outros caminhos para ver o que aconteceu, o que é mesmo que levou aí esse rompimento do vice-prefeito com a administração do atual prefeito, esse distanciamento, como ele gosta de dizer, o que houve de fato, e se isso existe alguma responsabilidade com relação ao prefeito. Até o momento, eu não estou participando assiduamente, mas aqui é colado as minhas entradas, converso, me informo, a gente verifica que, de fato, existe algumas irregularidades, mas irregularidades que não, até o momento, não chegam a atingir a pessoa do prefeito. E a gente pode dizer que não são irregularidades dolosas. Não tem essa, por exemplo, o erro formal, se paga e não se empenhou, é um erro grave, mas é um erro que cabe a quem? Ao ordenador de despesa. Quer dizer, não é algo que chega ao prefeito. Ao prefeito que vai atingir o prefeito. Porque eu sempre digo aqui, vereador, o senhor que era amigo pessoal e muito próximo, aliás, o senhor é amigo pessoal e próximo também do ex-prefeito Silvio Mendes. O senhor também era de Firmino Filho. Então o senhor trafegava bem ali na gestão, conversava. Exato. Por exemplo, considerando o ex-prefeito Firmino Filho, é impossível ele, por mais experiência que o ex-prefeito tivesse, é impossível que você tenha o total conhecimento de todas as ações da administração pública da cidade. E verdade isso. É impossível. É impossível. Agora, mesmo que o ex-prefeito Firmino Filho tivesse um controle muito grande, ele não deixava ali, eu era superintendente, tinha outro, tinha secretário, mas ele frequentava praticamente o dia a dia das secretarias, chamava. Ele tinha as pessoas de absoluta confiança dele dentro, às vezes até com gerência de financeira. Então ele tinha isso, ele não entregava um órgão para um político ou para um gestor ficar ali tomando todos. Ele tinha o controle das regras, mas mesmo assim escapa alguns problemas. E aí é que eu digo, muita gente olha, o prefeito precisa saber. E aqui eu achei muito prudente, o senhor que é um vereador de oposição, achei muito prudente dizer, olha, peraí. Até o momento não chegou lá. Não há nada até agora que chegue ao prefeito. O que foi, inclusive, abordado e que parece que já existe aí já identificaram mesmo, porque existe muitas com relação a plantões de determinados médicos, plantões graciosos, que dizem que pagaram a mais, vamos dizer, que o médico deu 4 plantões, pagaram 14 plantões no mês, e aquilo ali já vai para 37, 40 mil reais. Do ex-presidente da FMS, o doutor Gilberto Albuquerque, foi no período da pandemia, que teve que se mas cobrar tem muita coisa fazer... que ainda falta ser bem explicado. Existe excesso de... na realidade não é nem excesso, já se diz que existe plantões pagos
que não foram efetivados por determinados médicos com a aquiescência da diretora do órgão gestor, no caso, unidades básicas de saúde e hospitais. Já tem um caso aí do hospital que está sendo bem investigado, é o Hospital do Parque Piauí, certo? Que o diretor de recursos humanos era ligado à irmã, a irmã dele era a diretora lá do Hospital do Parque Piauí. E já irmã do prefeito? Irmã do diretor de recursos humanos. Então, vamos dizer, aconteceu isso. O que está se discutindo, que a gente viu até o promotor lá que está lá acompanhando as sessões dizer que houve, de certa forma, uma prevaricação. Por quê? Porque esse relatório que aponta essa série de irregularidades foi do conhecimento do prefeito no ano passado, já setembro, outubro do ano passado, e nenhuma providência foi tomada. Então, isso aí é que tentam chegar à pessoa do prefeito. Porque ele teve conhecimento dessas irregularidades e não foi tomada providência. Agora, diz até que esse povo já foi, boa parte já foi afastado. Isso. Esse diretor de recursos tem duas coisas que eu queria perguntar ao senhor. A primeira delas é o seguinte: o vereador Antônio Zeleiro disse que tem muitos vereadores que estão menos preocupados com a apuração, né, do que... estão menos preocupados com a apuração e mais preocupados em atacar o prefeito, em tentar colocar o prefeito. Eu não concordo com isso, não. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa apuração tem que ser feita. Esse que não é contra a apuração, é a questão midiática, fica usando a vida para... Aí eu, no meu entendimento, até o momento do que foi lá apurado, nada ainda atingiu diretamente a pessoa do prefeito. Tá? Estão tentando atingir, dizendo que houve prevaricação, inclusive do vice-prefeito também, que já não faz parte da gestão. Mas fazia na época? Mas fazia na época, e já se fala também numa secretária que teve conhecimento. Então não se sabe o porquê que esse relatório, certo, veio a público só agora. Só depois de mais de 6 meses de conclusão. Aí a pergunta que eu faço é que alguns vereadores da bancada do prefeito têm feito essas colocações. Por que o vice-prefeito denunciou só agora, já que ele também tinha tomado conhecimento disso antes? Por que não se manifestou antes? Isso é um questionamento que exatamente está sendo feito não só pelos membros da comissão, mas exatamente também pelo procurador que está lá. Tem um promotor de justiça acompanhando. Está acompanhando e ele está questionando esse ponto. Bom, e detalhe, a bancada do prefeito diz o seguinte: olha, ele não só é vice-prefeito, como ele é secretário de Finanças. De Finanças, exatamente. É um controle total sobre as finanças dos municípios, sobre a execução orçamentária do município. Aí tem muito vereador dizendo que o tiro pode sair pela culatra. Pode. Na realidade, essa é a verdade. Vamos aguardar. Eu não estou fazendo parte da comissão, mas nós estamos acompanhando, estamos indo como ouvinte, às vezes, lá nas reuniões e vendo que existe uma intenção, como você disse, existe aquela intenção da turma que quer ver a bomba estourar, como existe também aqueles que querem investigar, querem apurar de fato e ver quem é culpado. Vereador, o seu colega Antônio Zeleiro disse: nós vamos reorganizar a base tem que ser reorganizada. Nesse aspecto eu concordo com ele, o senhor é um político de muita experiência, sabe. Então, por exemplo, na época que Silvio Mendes era prefeito, Firmino Filho era prefeito, quer dizer, quem está com o PSDB, que é da bancada, tem que ser da bancada ali, tem que... Quem é da oposição é da oposição. Realmente não existe hoje uma bancada do prefeito. Ele disse que a recontagem, essa nova bancada, tem 16. Ele disse: olha, tem 16. Já teve, parece que 20. Já foi 20. Ele disse que certo, 16. Aí tem a bancada daqueles que se classificam independentes e a bancada de oposição. Na realidade, a bancada de oposição hoje se limita ao vereador Edson Mello, o vereador Paulo Lopes e o vereador Aloysio Sampaio. E o vereador Ismael. De passagem. Mas o vereador Ismael não seria do bloco dos independentes, não? Ele é de oposição mesmo. Agora, o que a gente então são observa, são 4. O que observa é que nós não estamos nessa turma de querer atrás de culpar, atrás de, vamos supor que... Fazer aquela oposição cega, né? Cega de bater. Não, nós queremos que haja realmente uma apuração correta e que a gente haja dentro da legalidade. Agora,
Eu não vou fazer oba-oba para ninguém, nem vou. E outro detalhe, diga de passagem, nós da oposição, nós votamos em muitas matérias de interesse do prefeito. No caso da cidade, nós concordamos com matéria e raramente nós tivemos com uma posição votando contrário. No balanço foi muito mais a favor do que contra. E outro detalhe, e as críticas que nós fazemos, eu faço, pelo menos sou conhecedor da área de transporte, eu faço quase que semanalmente crítica com relação à atuação no transporte coletivo, determinados vereadores também com relação à educação, à saúde e outras áreas da prefeitura, faremos crítica, mas façamos uma crítica construtiva, sem debote, sem xingamento, e até porque não é meu estilo estar xingando ninguém, eu já tenho muita experiência como política, eu não sou mais, eu já tive até um tempo que eu era agressivo, xingava, já passou esse tempo. Velho, o senhor é professor universitário? Sou, inclusive, com especialidade na área de transporte. De transporte é da área de engenharia? De engenharia. O senhor já aposentou-se? Já aposentei na universidade. Então, professor universitário, engenheiro, é um homem da matemática. Conheço números. Pois muito bem. Voltando à base, se nós temos 29 vereadores na Câmara, 16, segundo o líder do prefeito, são da base, e o senhor disse que tem 4 de oposição, nós temos 20. Então nós temos aí 9 flutuando aí, independente. É verdade. Dependendo da situação, nós podemos votar ou contra, a favor de determinado projeto de lei que seja do interesse da cidade, empréstimo. Nós votamos, muita gente. Eu me lembro que a oposição com relação ao Firmino votava contra empréstimo. Certo? Discutia, debatia, não, nós vamos favorável aos empréstimos, agora nós vamos cobrar a correta aplicação daquele recurso que a prefeitura venha tomar emprestado. Mas 16 ainda não é um número que a gente considera um seguro, a gente acha aí é que devido a situação, às vezes, crítica que se encontra a prefeitura hoje, enfrentando alguns problemas, principalmente na área de transporte, na área da saúde, a base hoje do prefeito fica muito ansiosa, às vezes quer ter maior participação, e isso faz que gere uma certa instabilidade. Eles sempre querem mais posição, grupo de vereadores quer indicar uma secretaria, outro grupo diz que quer indicar outra área, outra SAAD, né? Então, na época do Silvio e do Firmino não tinha isso não, o vereador está indicando e recebendo de prêmio lá a secretaria, não. Ele tinha as secretarias e fazia ali o acordo, algumas, mas essas secretarias de menor importância, com determinados partidos, indicava e partidos eram aliados. Aliados e outra coisa. Quem escolhia era o prefeito. Às vezes ele não chegava, vamos botar fulano, ele disse, não. Então, me dê outras opções, me dê 2, 3 nomes que eu vou escolher quem é que eu coloco. Qual o melhor perfil? Qual o melhor perfil que se adequa aqui. Então, nisso aí, essa administração atual peca, né? De cara indica. Você acha que fica refém? Um pouco, sim. Digo que sim. Exatamente. Os vereadores, no caso da base, ficam muito levando a coisa para barganha, né? Então isso não é bom. Nós nunca tivemos nada, eu não tenho nem cargo na prefeitura. E nem quero, porque eu não vou me comprometer. Como aqui, meu compromisso com a atual administração é administrativo no sentido de que ele acerte na administração de Teresina. Eu não vou querer ocupar a secretaria, nem indicar secretário de forma nenhuma. Vereador, nós temos, vamos falar aqui de política, nós temos, o PSDB já disse, o presidente Luciano Nunes disse, olha, quem quiser ficar no partido fique, quem não quiser não vai ter nenhum problema, pode sair, e não há nenhum impedimento, nós não vamos fazer nenhuma perseguição. Um nome que tem surgido, inclusive nós colocamos uma entrevista dela aqui, um nome que tem surgido, tem crescido, tem se colocado de uma forma muito, digamos, adequada para os tempos atuais da política, é a filha do ex-prefeito Firmino Filho, da deputada estadual Bárbara do Firmino, que ontem concedeu entrevista, disse, olha, política é diálogo, nós não temos nós da oposição não temos porta fechada com ninguém, ela só não tem acordo com o atual prefeito. Mas já houve elogio do deputado Fábio Novo à deputada Bárbara do Firmino, quer dizer, a PT e PSDB que são antagônicos, mas Temista, há o Temista gosta muito dela, né? Que também gosta dela. E aí, mas há um debate na oposição que é o seguinte: seria o momento dela ser candidata a prefeita no próximo ano,
Porque vice, muitos dizem, ó, vice é queimar Vai sair deputado estadual para ser vice, não dá. É. Aí, seria o momento dela entrar numa disputa majoritária no próximo ano? Ou o ideal seria amadurecer mais pelo potencial que ela tem e colocar no momento certo o que é que o senhor defende? Olha, eu também acho, e já tive até conversando com ela, assim, formalmente, encontramos essa semana casualmente, até num velório, né? Aí eu sempre tenho essa opinião muito sincera, é um estilo meu e de colocar minha opinião. Eu também acho, às vezes, que ela não deve precipitar. O senhor conversou com ela? Conversei com ela. O que é que o senhor colocou? Eu acho que ela é, por exemplo, ela é do Partido Progressista, tá? Ela fala muito que sair do partido, ser candidata por outro partido. Eu acho que, primeiro de tudo, ela tem que se entender com o partido dela. Por quê? Não tem janela partidária. Quer dizer, o político eleito de mandato não pode trocar de partido. Tá? Quem fala negócio de mudança de partido, de deputado, para se candidatar a prefeito de Teresina ou de qualquer outra cidade, mudando de partido, já corre um risco muito grande de perder o mandato. Porque isso aí, mesmo porque, com acordo... o que dizem nos bastidores é que o sonho dela, no caso de uma candidatura, seria pelo PSDB, o 45. 45. Mas eu acho isso praticamente impossível. Se ela for fazer isso, eu desaconselho. Não é com análise política, não. É análise até de forma legal. Tá? Eu não acho conveniente. E aí ela está lá dentro do espaço, dentro do Partido Progressista. Se a candidatura dela se viabilizar, tá? Viabilizar como? Se ela tiver bons números de pesquisa, ela tem que ela própria avaliar se deve ou não ser candidata pelo Partido Progressista. Mas o senhor acha que ainda assim, com bons números, com um cenário favorável, por conta desse início de carreira política, mesmo assim ainda seria mais viável ela esperar um pouco mais, ganhar casca, digamos assim, para poder... Porque na realidade... Ninguém sabe... Porque o lançamento precoce pode queimar o... Ninguém sabe quem é politicamente, como personalidade política, a Bárbara do Firmino. Você tem a Bárbara como a filha, uma médica competente, se saiu bem na eleição de deputado estadual, mas como filha do Firmino. Ninguém conhece o perfil da Bárbara politicamente e administrativamente. Agora que então, ela está começando um mandato, seu primeiro mandato de deputado estadual. Eu acho, de certa forma, eu no lugar dela, não teria, assim, essa ambição de ser candidato. Agora, não custa nada... Participativamente do pleito é outra coisa. Não custa nada analisar, esperar, mas esse tipo de lançamento precoce, eu acho muito precipitado. Agora, na sua opinião, ela passando essa eleição, aí sim, na outra... aí já vai o nome dela, ela já vai ter que se eleger por mérito próprio. Eu tive 2 colegas vereadores que foram eleitos e cada um só teve um mandato, tá? Filho de estrelas da política piauiense, tá? O primeiro foi o Marco Silva, foi eleito quando então era governador o doutor Alberto Silva. Um mito da política. Em Teresina, então? Teresina, eleito aqui, beleza, sem problema nenhum. Só foi o mandato. Tive outro colega vereador, chamado Rodrigo Ferraz, filho do Ol Ferraz. Dispensa comentários. Só também teve uma vez de mandato. Tá? Por quê? Porque nas vezes seguintes eles tiveram que enfrentar, ele mesmo tiveram que mostrar a sua força. Então, eu não sou muito favorável a pessoa chegar e dizer, não, fui eleito aqui, o nome, não desmerecendo aqui a Bárbara, porque a Bárbara é uma médica, e nem desmerecendo nenhum dos outros 2. É médica, sabe se expressar bem, teve uma boa escola dentro de casa, certo? Então, eu não sou muito favorável a isso, não. Então, acho que a pessoa devia ter mais experiência e também passar pelo teste da reeleição por conta própria. Tem que ter, porque eu acho que ela está lá ainda deputada, mas em função do nome do pai, do que propriamente pelo mérito dela. Isso aí, eu digo isso com toda sinceridade, porque, inclusive, isso aí é uma característica da minha personalidade. E o PSDB? O ex-prefeito Silvio Mendes volta? Eu recebi ontem o telefonema do doutor Silvio, ele me dizendo que tinha a intenção de voltar para o PSDB.
E eu imediatamente disse, rapaz, você sempre vem bem recebido e para mim você nunca nem saiu, você só saiu ali temporariamente. Ele disse, é mesmo. Eu fui para esse União Brasil, mas não conheço ninguém lá. Quem tratou até da minha ida para lá foi o senador Ciro. Né? Eu não me dou com ninguém lá do partido, eu estou lá mesmo só por questões estratégicas. Agora o presidente do PSDB é o governador do Rio Grande do Sul, É. que é amigo dele, atualmente, gosta. O Silvio tem um nome, como o Firmino tinha. O Firmino era uma referência dentro do PSDB nacional, convidado para toda palestra. Ele era palestrante de todos os encontros do PSDB nacional. Mas Então, ela é o respeitada. senhor diria que essa volta Aí dele ele- é quase certa? É certa. Ele certo. me disse que tem esse interesse. Agora vamos marcar a data aí para eles vir. Vamos dar outro passo. O senhor, com a sua experiência, claro que isso vai depender de uma série de questões, mas com sua experiência, pelo desempenho do doutor Silvio na eleição passada, que foi um bom desempenho, foi uma quantidade considerável de votos, em Teresina principalmente. Ele ganhou a eleição em Teresina. Ganhou. Então, ele pode ser candidato, você acha que ele vai ser candidato? Ele tem... Olha, ele diz que não vai vir filiar o partido para ser candidato. Ele quer colaborar, ele quer ajudar e quer participar. Ele não impõe nenhuma garantia de ser o candidato do PSDB ao pleito de prefeito de Teresina em 2024. Até porque o PSDB tem, a princípio, já um candidato que se colocou, que é o presidente regional do PSDB, ex-deputado estadual Luciano Nunes, que é um cidadão preparado, já foi secretário municipal de administração, já foi da Fundação Municipal de Saúde, e o Lucianinho é bem quisto, visto, preparado. Agora então ele está na vez. Agora, é um amigo de Silvio Mendes e interlocutores já disseram o seguinte, que ele teria comentado que o nome dele está posto. Mas se Silvio Mendes disser que quer ser candidato, não tem nenhum problema em abrir mão. Eu vou até conversar, eu tenho um encontro com o Luciano Nunes agora, às 4 horas da tarde, vou até conversar com ele. Mas o que doutor Silvio coloca, e eu acho importante, doutor Silvio tem um nome e uma referência em Teresina. Ele que, apesar da gente ter esperado muito mais, nós esperávamos que ele ganhasse a eleição aqui em Teresina por 80, 100 mil votos. Ele ganhou a eleição aqui em Teresina apenas por 25 mil votos. Eu sei que foi uma eleição dura, teve vários fatores predominantes aí, inclusive a vinculação com Lula, outras ligações, e houve um esquema muito forte, até financeiramente, dentro de Teresina, que fez com que o doutor Silvio ganhasse a eleição aqui em Teresina por apenas 25 mil votos. Mas é um nome, sendo candidato é favorito. Hoje todas as pesquisas estimuladas dão, e até espontâneas, ainda dão hoje. Eu sou porque eu fui informado de uma pesquisa, certo, ontem, que dá doutor Silvio bem na frente, em cima de todos. Primeiro turno doutor Silvio, em primeiro lugar. Não, primeiro turno. No primeiro turno. Chega até a vitória de primeiro turno. Agora, isso não quer dizer, porque a eleição começa, a campanha vai. Doutor Silvio tem que ter. Doutor Silvio tem que ter o quê? Disposição. É uma das primeiras coisas que, se ele resolver e o partido chegar a indicá-lo para ser candidato a prefeito, nós temos que observar que ele vai ter que ter disposição. Doutor Silvio é um homem de 74 anos, mas saudável. Saudável, agora, disposto. Essa história que falaram aí nos bastidores, que comentaram muito, de que poderia haver uma aproximação entre PT e PSDB, isso aí está descartado. Não, tem gente lá dentro do PSDB que conversa com auxiliares aí do governo do Rafael e conversam. Eu não. Não, sim, mas o senhor, nós tivemos Francisco Gerardo e Antônio Zé Medeiros. Foi a última vez. Agora eu pergunto ao senhor, se a coisa caminhar para uma construção como essa, que a gente, analisando, é um cenário complicado. Mas o deputado Fábio Novo disse que para ele não há problema nenhum. E é bom lembrar também, eu disse aqui, muita gente não lembra disso. Ele fala da deputada Bárbara do Firmino, mas o deputado Fábio Novo era amigo do prefeito Firmino Filho. Demais. Muito amigo, os dois eram amigos. Inclusive ele foi lá, teve até uma certa
desavença entre o Temístocles e o Firmino, porque o Firmino, como prefeito de Teresina, foi para a Assembleia pedir voto para o Fábio Novo. Exatamente. Verdade. Então, mas se isso se configurar realmente, o senhor não vai colocar Não, não disse, eu disse, foi bem claro. Olha, eu acho difícil, vocês estão conversando, eu acho que vocês têm todo direito de conversar, mas eu não vou me manifestar agora e nem quero participar dessas conversas nesse momento. Mas o senhor não vai ser uma voz... Não sou radical, não. Eu vou analisar, eu acho porque na minha concepção aqui o PSDB não pode ficar isolado na eleição municipal. O PSDB tem e é importante, tem condição de competir e de ter uma projeção que teve em Teresina, porque se ficar isolado e perder a eleição, tá? Aí a tendência é acabar o partido. Então eu acho que nós devemos procurar levar o partido a uma posição que dê uma participação no próximo governo. Até porque o PSDB tem quadros fabulosos em termos administrativos para que, caso vença a prefeitura, volte a prefeitura a entrar nos eixos. Ou que vença como cabeça de chapa ou até como vice. Agora, eu acho que o PSDB tem que analisar também essa possibilidade de ter o candidato, que eu acho que aí a preferência ter o candidato a prefeito. Que nós temos, no caso, o Luciano Nunes e o doutor Silvio está se oferecendo. O doutor Silvio já disse, é muito claro, ele quer participar, ele não exige, não vai ficar magoado, chateado, se disser, não, doutor Silvio, você pode entrar aqui como vice. Ele é tão humilde e ele tem humildade suficiente para chegar e dizer, eu quero ajudar, eu ajudo como vice, ele pode ser. Não, é melhor que o senhor seja candidato a prefeito, então eu sou candidato a prefeito. Porque eu acho que é muito, muito importante na eleição também é ganhar a eleição. Tá? Em eleição, esse negócio de ficar só concorrendo não funciona muito. Esse negócio de eleição só para concorrer, para marcar posição, não, tem que eu acho que não. Nós temos que ver uma possibilidade de ganhar a eleição e o PSDB voltar a participar da administração de Teresina. Vereador, obrigado pela participação. Valeu. É um prazer receber o senhor aqui. Vamos conversar novamente para ver aí essa reta final. O que vai acontecer e também nessa reta final das audiências da Câmara, lá da Câmara, fazer esse balanço final. É verdade, é verdade. Mas o vereador Antônio Zé Lira está tiriri com esse negócio. Mas eu digo uma coisa, eu não, mesmo sendo oposição, o senhor eu não vou agir por impulso, nem no caso de oba-oba, não. Tá? Bom, não, só curiosidade, o senhor se encontrou com o doutor Pessoa, conversou com ele? Já? Não conversei com ele, não. Sempre que a gente cumprimenta, eu conversei com algumas pessoas ligadas à gestão dele já, sim. Mas com ele mesmo? Com ele mesmo, não. Com ele mesmo. Obrigado pela participação.